Você já hospedou algum anjo na sua casa? Exatamente, é isso que nós vamos falar em Hebreus capítulo 13, o último capítulo do livro de Hebreus. Eu sou Luiz Carvalho, do canal Aprofundando em Deus. Aproveita e já se inscreva no nosso canal, inscreva no nosso canal no Instagram também. Tem o @Luiz Carvalho Pro, o meu pessoal. Tem o @Evangelismo com Coragem. E todos os dias de manhã, 5 AM, agora na Europa também. Tem salas de homens no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Tem sala de mulheres no Brasil, nos Estados Unidos. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Aproveite, participe, é gratuito, é uma bênção, é sensacional. E no 5 AM a gente estuda os capítulos da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, que é o verbo que se transformou em carne. Então quando você lê a palavra, é como se você estivesse lendo Jesus, conversando com Jesus. Esse aqui é um dos livros mais poderosos que existe. Então, parabéns por estar aqui aprofundado. Aquela pessoa que busca aprofundar, sair do raso na relação com Deus. Simbora então, vamos analisar aqui os primeiros versículos da carta de Hebreus. E no final eu vou revelar também quem possivelmente foi o escritor de Hebreus, mas vou trazer para você um contexto, ok? No versículo 1 nós temos aqui: seja constante o amor fraternal. Então a Bíblia sempre fala para ajudar uns aos outros. Na capelania, me formei como capelão, a gente aprende sobre o amor fraternal. Lá a gente pratica muito a fraternidade, que é o quê? Você visitar um preso e você orar por ele, orar nos hospitais, orar na rua, fazer trabalho social, fazer coisas sem falar para ninguém, ajudar o próximo sem postar nas redes sociais. Só você e Deus estão vendo aquilo. Isso é o amor fraternal. E ele está falando aqui não para fazer, mas para você fazer de maneira constante, ou seja, é para fazer e sempre. Como tem sido o seu amor fraternal na sua vida? Versículo 2: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, quando você recebe algum filho de Deus, você está recebendo o próprio Deus na sua casa. Deus se agrada quando você abre as portas da sua casa para receber alguém. E muitas vezes você recebeu um anjo, sim, isso mesmo, um anjo encarnado sem saber. Uma vez eu fiz um curso, uma escola durante um ano muito profunda, que é a EPS, é a Escola do Profético e do Sobrenatural, com o profeta Ryan Hitler. É um conhecimento bem mais profundo, existe uma seleção para entrar lá dentro, e ele só aceita pessoas que já têm um conhecimento da palavra. Graças a Deus, no segundo ano nós somos aprovados. A gente tentou o primeiro, a gente não conseguiu vaga, ficamos atrás dele, mas era uma coisa muito concorrida. E uma das aulas da Escola do Profético Sobrenatural era aula sobre anjos. O Ryan contou várias experiências que ele teve com anjos, inclusive anjo, numa situação que ele estava muito desafiante financeiramente, levando comida na porta da casa dele, anjo empurrando o carro. Enfim, Deus pode colocar anjos aqui. A gente sabe que eles existem. Tem os anjos maus, né, que são os demônios, que são anjos caídos, e os anjos também, que são 2/3, que é a maioria, os anjos que estão com a gente, que estão a serviço de Deus, que a gente já viu na palavra aqui, que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, se você vai herdar a salvação, você tem um anjo, uma grande quantidade de anjos ajudando a sua vida. Imagina você acolher um anjo. Que bênção, hein? Quanto galardão você vai receber? Versículo 3. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então aqui o autor está nos convidando a praticar a empatia. O que é empatia? Se lembre, tem gente que está aprisionado, tem gente que está numa prisão. Imagine se fosse você, imagine se fosse seu pai, seu filho. Então coloque-se no lugar dele, seja empático. Imagine que você está sendo maltratado, porque hoje nós vivemos num mundo que só de pregar o evangelho você pode perder a cabeça. Assisti um vídeo ontem muito chocante, na Angola, se eu não me engano, na África, de pessoas cristãs que o carro passava por cima deles. Eles colocavam os carros assim, as pessoas no chão deitada, e o carro passava por cima, esmagando a pessoa muitas vezes, gerando muito sofrimento. Pessoas maltratadas, mas pessoas o quê? Que estavam professando a sua fé, pessoas que estavam fazendo o mandamento de Jesus, que é ir de pregar o evangelho. Então essa empatia é muito importante. Versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então a Bíblia fala muito sobre pecados sexuais, sobre imoralidade sexual. A gente deve manter o nosso leito puro, não fazer nada errado no nosso leito,
Cuidado com o adultério. O adultério a Bíblia também pune, assim como qualquer pecado sexual. Então vigia, varão. Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Então muitas pessoas estão com cabeça no dinheiro, com foco no dinheiro. Dinheiro é importante? Demais. A gente vive num mundo que sem dinheiro não tem como. Mas aqui diz: Deus nunca o abandonará. O dinheiro não pode ser seu Deus. O dinheiro tem que ser um meio para você abençoar outras pessoas. Você tem que pegar o dinheiro, lutar pelo dinheiro, mas não pelo dinheiro, mas pelo seu propósito. Porque ali você vai ajudar a sua família, vai ajudar outras pessoas, mas ele não pode ser seu Deus. Você não pode deixar de fazer coisas para Deus para fazer pelo dinheiro, porque ele disse que ele não vai te abandonar. Então foque nele. Quando você foca na presença de Deus, ele vai te dar presentes financeiros, presentes de prosperidade, vários presentes aqui na terra. Então foca na presença, foca nele, ele não te abandona. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então foca no Senhor. Você tem que temer o Senhor e não os homens. Tem gente que fica todo assim mexido quando encontra alguém famoso, uma celebridade. Para mim são pessoas como outro qualquer. Quando eu vejo um artista, tudo, eu não faço nenhuma questão de tirar uma selfie e tudo. Não. Eu quero tirar uma selfie com Jesus. É ele que eu quero estar próximo. Ele que eu quero abraçar. Jesus Cristo. Versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então aqui fala para honrar os líderes, lembrar os líderes, observar o que seus líderes têm de bom e você levar isso para a sua vida. Porque não é fácil ser um líder na fé, um líder espiritual. É muito ataque, são muitos desafios, são muitas pessoas com problemas, pessoas que estão precisando da sua ajuda. Então, se você tem um líder hoje, é importante você ter um líder, honre esse líder, aprenda com esse líder e não seja mais um peso para esse líder. Amém? 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É imutável. Jesus Cristo é bom, ele foi bom, ele será bom. Ele é misericordioso, ele foi misericordioso, ele será misericordioso. Ele é imutável. Não é igual a gente que acorda de um jeito, dorme de outro, depois do almoço as emoções já mudam, e aí você está de um jeito, depois você muda de ideia, vai para cá. Não, Jesus é o mesmo. Jesus é estável. Jesus é confiável. Versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Então eu quero focar aqui nessa primeira parte aqui, ó. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Já passei na minha vida, já passei por vários ensinos estranhos. Já aprendi budismo, já aprendi espiritismo, várias outras coisas que hoje eu vejo que não fazem sentido. Então, por eu ter passado por vários estudos, que na época eu defendia, gente, tinha uma época na minha vida que eu andava com a arruda no bolso, com pedras aqui, colares, pulseiras, fita na perna, porque eu achava que aquilo trazia proteção. Falei assim, agora eu estou protegido. Depois eu descobri que a proteção mesmo é Jesus, só os anjos podem nos proteger. A pedra não tem valor nenhum. Então eram ensinos estranhos que eu que era o estranho de estar seguindo esse ensino. Mas por um lado isso foi muito importante, porque se alguém aparece hoje com pedras, se alguém aparece hoje com cheiro de arruda, eu tenho empatia, eu já passei por aquilo. Então eu não tenho preconceito, se a pessoa é budista e tudo, eu entendo. Então isso ajuda também esse fato de eu ter sido um turista espiritual, um viajante espiritual, ter andado por várias religiões, fui para a Índia, tive aula ao lado de Dalai Lama, aprendi muito sobre esses negócios. Então isso ajuda, mas entender uma coisa, são ensinos estranhos, ensinos de nova era, ensinos... A verdade eu descobri, por passar para tudo isso, posso dar meu testemunho, que eu passei por todos esses ensinos e eles nunca me preenchiam, nunca. Eu sempre estava triste, faltando alguma coisa. O único ensino que me preenche, que preenche a minha alma, que traz uma paz, que excede a todo entendimento humano, é a palavra de Deus, é o cristianismo. E aí, seguindo, irmãos, eu quero compartilhar agora o versículo 16, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifícios Deus se agrada. Então, muitas vezes, você dividir aquilo que você tem, às vezes você tem pouco, mas você está dividindo com alguém que precisa mais que você. É um sacrifício. Então, a Bíblia está colocando aqui, é um sacrifício, mas Deus agrada muito. E você pode ter certeza, se você tiver um pedaço de pão e você dividir com alguém que está precisando também muito daquele pedaço de pão,
Deus vai te dar uma padaria, Deus vai te prover de alguma forma. Né? Você não faz isso para receber de volta para Deus. Não, a gente não faz com essa intenção. Mas uma coisa eu aprendi, Deus não fica devendo a ninguém. Deus não deve a ninguém. Se você alimenta um filho de Deus, ele como pai vai te retribuir. E a matemática de Deus é diferente. Ele não vai te retribuir com dinheiro para você comprar um pão. Ele vai te retribuir com dinheiro para você comprar muito mais coisa. É a forma dele retribuir. E eu já vi isso na minha vida centenas de vezes. Como ele é bom. Ele é bom, ele é fiel. Ele é o dono de tudo. Então ele pode te entregar tudo. Ele vai entregar aquilo que cabe a gente e aquilo que nós estamos preparados para receber. Portanto, sirva. Coloque o seu coração no próximo. Olhe para a pessoa e pense, o que essa pessoa está precisando? Como eu posso servir essa pessoa? Deus vai te agradar muito. Versículo 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa e tudo. Versículo 19. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Essa fala é fala de alguém que está na prisão. Ore por mim, para que eu seja restituído. Quem que já falou muito isso aqui no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, que provavelmente era Paulo, provavelmente, minha opinião, tá? Pastor Lucinho também pensa assim, vários outros. Minha opinião é que o Paulo ali estava preso e ele, como ele sabe o poder da oração, que em outros textos a gente viu essa escrita de Paulo, orem, orem, ele sabe o poder da palavra, ele sabe o tanto que uma oração de um justo para outro justo, ela é eficaz, ela tem poder, e ele está pedindo isso para nós. E finalmente aqui no versículo 23, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Quem que era próximo de Timóteo? Paulo. Timóteo que escreveu algumas cartas de Paulo, eles eram assim, ó, Timóteo e Paulo. Então, mais uma evidência, mais uma prova que provavelmente, tá? Isso aqui é uma briga teológica eterna. Nós só vamos descobrir lá na glória. Chegar no céu, você chega lá, né, vai lá, peraí, gente, rapidinho, peraí, Davi, já vou conversar com você, Gideão, só um tempinho, deixa eu ir no apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, foi você que escreveu Hebreus? Aí ele vai responder, sim, foi eu, não, foi fulano, não, foi Silas, não, foi Lucas. Ele vai responder a verdade. Então, só lá eu creio que nós vamos descobrir. Amém? Mas é uma evidência forte aqui, porque ele era muito próximo de Timóteo. Então, se essa palavra mexeu com você, comente aqui o que foi para você estudar Hebreus 13. Escreva aqui os comentários, compartilhe com as pessoas dessa igreja, as pessoas que você ama, as pessoas que você vai fazer o bem, porque essa palavra aqui, ela é doce para a nossa vida, para a nossa alma, para tudo. Que Deus te abençoe e até o próximo livro aqui do nosso canal Aprofundando em Deus. Mais um livro encerrado, mais uma missão cumprida. Que Deus te abençoe.